Dependendo da sua idade, você com certeza já viu esse gorila roxo. Talvez você tenha alguma nostalgia vendo esse animalzinho, mas algo que você provavelmente não sabe é que esse gorila esconde algo maligno. Esse gorila é um assistente virtual que surgiu em 1999, conhecido também como Bouncy Buddy. E ele foi muito famoso, até porque esse gorila ele tinha muitas funções, ele fazia muitas coisas como, por exemplo, contar piadas, cantar, entre outras bobeiras. Fora o fato que ele era totalmente gratuito, então você conseguia baixar ele de graça. Pesquisando na internet, você conseguia encontrar ele. Após instalar o assistente, você só precisaria colocar seu nome, sua idade e seu endereço. As coisas já começam a ficar um pouco estranhas por aqui. Hoje eu vou contar pra vocês como esse assistente virtual conseguiu causar mais de $1 bilhão em danos. Oi, eu sou o Milk e hoje em dia você deve achar super normal utilizar assistentes virtuais, como por exemplo temos a própria Alexa, ou a própria Siri no iPhone, ou a Cortana no Windows, enfim. Mas o Bouncy Buddy foi um dos primeiros assistentes virtuais a dar certo de fato e ganhar alguma fama na internet. E pra gente entender como tudo isso começou, como o Bouncy Buddy se tornou uma praga na internet, vamos ter que voltar um pouco no tempo. E pra isso, vamos falar um pouquinho da Microsoft. E como a Microsoft começou com esse caos que foram os assistentes virtuais. Por volta dos anos 90, os computadores estavam ganhando fama entre as pessoas. Todas as pessoas poderiam utilizar computador e não somente as grandes empresas. A internet ela estava em ascensão e agora milhões de pessoas novas estavam tendo contato com a internet. E com o sucesso absurdo que a Microsoft estava fazendo com sua nova versão do Windows 95, eles tinham outro projeto na gaveta que eles queriam trabalhar. Esse projeto em si era o Office 97 e junto do Office viria um assistente virtual chamado Clippy. O pacote Office, para quem não sabe, são alguns programas da Microsoft, como o próprio Excel ou Word, que são essenciais para qualquer pessoa que trabalha em empresa ou enfim. E o Clippy, ele surgiu como um assistente virtual para ajudar as pessoas a utilizar esses programas. O Clippy era particularmente bem perturbador e ele foi odiado por todos os usuários. Ninguém tinha gostado do Clippy. Inclusive a história do Clippy é bem legal, isso daria um vídeo por si só. A Microsoft estava meio abalada, pois ela teria falhado com seu assistente virtual, mas outras empresas gostaram da ideia. Joey e Jay Bouncy são os nomes dos criadores da Bouncy Software. Futuramente, eles seriam conhecidos como os criadores do Bouncy Buddy, mas antes do Bouncy Buddy, eles tinham alguns outros projetos que o ajudaram a se estabelecer no mercado. A Bouncy Software tinha alguns programas que a fez ter uma certa fama. Um deles era o Voice Email, que basicamente era um aplicativo onde você podia escrever um e-mail através da voz e ao invés de enviar um texto, você poderia mandar uma gravação da sua voz para as pessoas. E apesar de hoje em dia existir o próprio WhatsApp ou qualquer outro aplicativo que você consiga mandar áudio, antigamente só tinha um famoso telefone. Então esse programa foi de certa forma, entre aspas, revolucionário, por isso que ele ganhou fama. E os outros programas deles foram o Internet Alert 99, que era uma espécie de antivírus, e o Internet Boost 99, que prometia aumentar a velocidade da sua internet. E a verdade é que esses dois programas, eles realmente não fazem nada, além de alterar algumas configurações básicas do seu computador. E vamos ser bem sinceros, um programa que promete aumentar a sua velocidade de internet em 1999, onde a internet era bem lenta. Apesar de não fazer nada, obviamente o programa fez muito sucesso. Apesar desses programas não fazerem grandes coisas dentro do seu computador e não ser necessariamente um malware, eles foram muito necessários para o crescimento da empresa em si. E com toda a fama que eles tinham e o dinheiro que eles ganharam por esses programas, eles resolveram lançar o seu assistente virtual, o Bouncy Buddy. A primeira versão do programa surgiu com o papagaio verde e não o famoso macaquinho roxo. Inclusive, esse papagaio ele é um dos personagens de um programa muito antigo da Microsoft chamado Petey. E essa primeira versão do Bouncy Buddy não durou muito tempo. A gente não sabe por que essa versão saiu do ar, mas eu acredito que tenha sido por direito autoral, porque eles claramente roubaram o personagem da Microsoft. Após a primeira versão do programa ter sido derrubada, eles voltaram mais determinados do que nunca. Bouncy Buddy, dessa vez com seu icônico personagem. E eu não preciso nem falar que o programa foi um sucesso.
Além do programa ser totalmente gratuito e ter muitas funcionalidades, ele prometia ajudar pessoas que tinham um pouco de dificuldade com o computador. E como muita gente estava começando a usar o computador na época, facilitou ainda mais para esse aplicativo ser muito baixado. Para começar a utilizar o programa, você tinha que inserir seus dados e depois de dar algumas informações para o programa, você poderia utilizar. Mas realmente o que tinha de tão interessante nesse programa para fazer as pessoas se interessarem nele? Bom, ele podia cantar Daisy, Daisy, give me your answer truth. Contar algumas piadas, ele podia te avisar de eventos em específicos no calendário, ele poderia ler um e-mail para você. Olha, particularmente, ele realmente não fazia nada de especial, mas o real problema do Bouncy Buddy é que ele era na verdade um spyware, um programa que coletava todas as suas informações para o banco de dados da Bouncy Software. Não apenas isso, o programa ele estava usando um cavalo de Troia backdoor. Bom, imagina que seu computador é como se fosse uma porta com um cadeado, que esse cadeado barra todo tipo de vírus. O Bouncy Buddy, ele tirava esse cadeado e deixava a porta totalmente aberta. Apesar de não fazer nenhum mal para o seu computador, além de roubar todas as suas informações, ele era realmente terrível, pois deixava seu computador totalmente vulnerável. Fora que ele tinha um truque bem sujo para conseguir dinheiro das pessoas. Ele colocava diversos pop-ups em seu computador, avisando que seu computador estava com algum tipo de vírus, e você precisaria instalar algum programa para resolver esse vírus. Ao clicar nesses pop-ups, você era redirecionado ao site com todos os programas da Bouncy Software. No caso, o próprio programa colocava vírus falsos no seu computador e para você resolver você tinha que baixar o outro programa da empresa. No caso, o antivírus que eu tinha mencionado anteriormente. Só que o grande truque é que esses programas eram de assinatura, então você teria que pagar para utilizar. Além disso, ele fazia algumas funções bem bobas e chatas, como trocar a página inicial do seu navegador para o site da Bouncy Software. Então sempre que você abria o seu navegador, sempre aparecia no site. Mas uma vez que você tivesse instalado o Bouncy Buddy, você estaria completamente lascado, pois como eu disse, ele rouba todas as suas informações, e caso você desesperadamente tentasse desinstalar ele até seria desinstalado, mas antes disso, ele instalava um outro programa em seu computador, que esse programa ficava ligado direto, coletando suas informações. Então uma vez que você tivesse baixado o Bouncy Buddy, você teria seus dados roubados a todo momento. Fora que pelo fato do seu computador estar vulnerável, ainda mais naquela época, onde a segurança da internet não era muito bem explorada, era muito fácil você pegar um vírus. Agora, imagina que você baixa o Bouncy Buddy no seu computador, perde a segurança dele e acaba abrindo o Google sem querer. E para quem tá se perguntando o que o Bouncy Buddy fazia com essas informações, ele obviamente vendia essas informações, então eles com certeza lucraram muito com esse programa. Depois de um tempo, as pessoas perceberam o que estava acontecendo e acabou que a empresa Bouncy Software foi processada. Eles tiveram que pagar por cada pop-up falso que foi reproduzido nos computadores das pessoas. A cada pop-up falso, eles teriam que pagar $5. No final disso tudo, eles teriam uma dívida de 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Apesar deles terem muito dinheiro, fazendo as pessoas comprarem seus programas e vendendo informações delas, eles não tinham todo esse dinheiro. E os donos da empresa entraram em desespero. Eles tentaram de todas as formas possíveis negociar a dívida, e depois de eles negociarem bastante, eles conseguiram pagar uma taxa de 170 mil dólares, que ainda assim é muito dinheiro, mas não se compara a 1 bilhão, e ficou por isso mesmo. Um ano depois de terminar todo esse processo, eles acabaram sendo processados de novo. Como eu tinha dito, eles roubavam dados das pessoas, e quando você ia se registrar, você poderia colocar a sua idade. O problema em si é que você poderia colocar que era uma criança, e tinha muita criança que se registrou no programa. Ainda mais por ser um macaquinho roxo falante que atraía muita criança. E bom, isso é crime. Novamente, eles foram processados, eles conseguiram negociar a dívida de novo e eles tiveram que pagar 70 mil dólares. E com tanto prejuízo assim, e com muitos processos nas costas, eles obviamente faliram. Os donos, eles acabaram por ter outros projetos, desistindo da Bouncy Software, mas como eles afetaram milhões de pessoas, e o Bouncy Buddy, ele era bem icônico, aconteceu algo bem legal. O Bouncy Buddy, ele acabou por se tornar um meme, a internet transformando mais uma vez uma parada muito absurda em um meme incrível. Em 2014, o Viney South fez um vídeo tentando destruir seu computador,
computador, enchendo ele de vírus. Inclusive, bastante pessoas já fizeram esse tipo de vídeo e todas elas acabam utilizando o Bowser Buddy. Inclusive o Psycho já fez um vídeo assim também. O Bowser Buddy foi eternizado por algumas pessoas. Você ainda consegue baixar o Bowser Buddy em alguns sites pela internet. Mas tem uma coisa que eu não vi ninguém comentando sobre. Existem algumas versões alternativas do Bowser Buddy. Muita gente que faz esses vídeos destruindo o computador e acabam utilizando o Bowser Buddy, utilizam uma versão que é totalmente caótica. Surgiram muitas variações do Bowser Buddy depois que ele chegou ao fim, que é bem famosinha até, que basicamente essa versão utiliza o Bowser Buddy para destruir totalmente seu computador. Enfim, tem muitos sites para você baixar o Bowser Buddy, incluindo essas versões alternativas, mas eu realmente não consigo te dizer se esses sites têm vírus ou não, se o Bowser Buddy é seguro ou não, até porque não é dos criadores oficiais. Então, se algum dia você tiver a curiosidade, quiser baixar o Bowser Buddy para testar, eu recomendo que você utilize uma máquina virtual para não correr nenhum risco. Bom, eu sou o Milky, tem 2 vídeos aparecendo na sua tela para você continuar me assistindo. Um abraço e até o próximo vídeo.